Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Você sabe o que é chamada combinação de híbridos? Utilizar uma combinação de diferentes tipos de híbridos pode ser uma boa estratégia, permitindo uma safra com menos riscos. Para esclarecer melhor sobre o assunto, temos hoje conosco o Ivênio de Oliveira, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, com experiência em MIP, Sistemas Integrados de Produção, Culturas Anuais e outros. Ivênio, o que é a combinação de híbridos? A combinação de híbridos, ela é uma ferramenta que os produtores podem lançar a mão, né, na época de posicionar as cultivares. A gente sempre parte do princípio que, dentro das características de cada local, de cada necessidade que tiver um produtor, né, dependendo da região, ele pode plantar mais de uma cultivar para, assim, ganhar alguns benefícios. Mas para a gente entender um pouco melhor, né, antes de falar a combinação de híbrido, no que está inserido, a gente precisa fazer um histórico bem rápido, falando sobre o posicionamento de cultivares, principalmente em frente à questão ambiental e até mesmo o nível tecnológico, né? Para entender de forma mais simplificada ainda, se a gente pegar algumas décadas atrás, o nosso potencial produtivo de milho no Brasil pode ser considerado baixo, né? A gente não chegava aí a 10 mil toneladas por hectare, 10 mil quilos por hectare de produtividade. E hoje nós estamos falando num potencial assim, de trabalho, de experimentos, em torno aí de 20 toneladas por hectare. Então, nós temos esse acréscimo aí de 100%, né, em termos de produtividade, e isso está ligado principalmente à questão genética, né? A semente, ela se tornou o fator mais importante nessa questão de produzir mais ou menos. Mas não basta ter só a semente. O produtor, ele precisa conhecer muito bem as condições que ele mesmo tem. Essas condições, elas vão implicar desde conhecer toda a propriedade, né, onde que ela está inserida, qual o contexto regional, né, os problemas regionais que tem. Ele também precisa conhecer qual a disponibilidade de tecnologia que ele tem, qual o nível tecnológico que ele adota. Ele adota um alto nível tecnológico, né, com equipamento de ponta, ele trabalha com um nível tecnológico intermediário. Então, isso tudo implica na hora dele escolher uma determinada cultivar, porque a partir do momento que ele escolhe a cultivar, escolhe a semente, já é um caminho meio quase que sem volta, ele já empregou muito recurso em cima disso, então a tendência é ele continuar com aquela cultivar pelo menos pela safra. E hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né, até bem pouco tempo a gente tinha o plantio de primeira safra, hoje a gente tem um plantio mais concentrado de segunda safra, e temos até, se considerar aquela região lá do Cealba, lá no Nordeste, uma terceira safra. Então, cada safra tem condições ambientais específicas, né, em termos de clima, e falando de clima, o que pesa mais é a questão do déficit hídrico. Então, se eu pego uma situação que o déficit hídrico me incomoda, né, que eu tenho, talvez, o meu parque mecânico, né, de preparar solo, de plantio, reduzido, eu começo a achar que é interessante eu ter uma variabilidade de cultivares de milho que me proporcione uma janela maior para plantio e mais no futuro também uma janela maior para colheita. Então, eu preciso conhecer bem as cultivares para me selecionar. E essas cultivares, elas estão aí na mão de diversas empresas, né, e é importante a gente dizer isso porque a cada ano, a cada safra, pode mudar. Então, eu preciso estar antenado junto com as empresas de semente, quais as cultivares que estão sendo colocadas no mercado. E quais os motivos de ter várias cultivares? Não é só porque a questão de ser mais produtiva ou não, que a gente está sempre focado na produtividade,
mas também tem a questão da ocorrência, por exemplo, de doenças e pragas severas. Nós estamos aí passando em plena pandemia com os enfesamentos, conciliam a doença severa com um inseto vetor, que é a cigarrinha, também muito severo, causando problemas grandes, e isso tem feito as empresas adotarem cultivares que sejam tolerantes ou resistentes a essas pragas. Então, quando o produtor chega lá no mercado para adquirir a semente, ele vai ter que estar ciente de que ele quer uma cultivar que seja tolerante a doenças, a pragas, altamente produtiva. Então, ele quer tudo: produtividade, resistência à praga e doença, se possível, que seja tolerante ao estresse hídrico. Então, só que talvez achar essa cultivar perfeita que tem todas essas características numa só é complicado, né? Nem sempre é possível. A questão do déficit hídrico, quando a gente fala de segunda safra, da safrinha, acompanha o produtor de perto o tempo inteiro, porque se a gente parar para pensar que o produtor tem ali uma janela em torno de 15 dias para fazer esse plantio, dentro de uma situação normal, é um tempo muito rápido para que ele possa executar todas as tarefas de manejo e tudo. E o que vai acontecer? Muitas vezes a gente tem relatos do produtor, no final, sendo quase que obrigado a aumentar a velocidade da máquina, principalmente do trator, no momento do plantio, e isso vai acarretar problemas de plantabilidade, vai ter perdas de produção só no sistema de plantio, devido a essa condensação de tempo, essa dificuldade de lidar com o tempo. Então, para fugir de vários problemas, sempre pode ser vantajoso você ter o uso de mais de uma cultivar, de mais de um híbrido, olhando essa questão do ciclo, sabendo que a gente tem híbridos precoces, a gente tem híbridos talvez semi-precoces, mas os super precoces e os precoces são os que predominam mais hoje, e para fazer esse intercâmbio, né? Essa condução de mais de um híbrido, você escolhe um que seja mais precoce para plantar primeiro e um super precoce para plantar por último, e assim você consegue contornar um pouco da questão do déficit hídrico e outros problemas, né? Sabendo que o produtor ele está olhando não só a questão do híbrido, se ele é do ciclo, né, se ele é precoce, se ele é super precoce, mas também está olhando a questão do custo e a questão de qual ele vai poder plantar na região dele, obedecendo características aí, talvez de zoneamento, em termos de financiamento, outras questões estão sempre correlacionadas. É muito mais complexo do que a gente imagina essa questão de escolha de semente, de escolher o híbrido, ultrapassa muito a questão só do ciclo, para dizer que a gente vai escolher o híbrido apenas pelo ciclo, né? Para se ter outra ideia, o que o produtor pretende com esse plantio de milho? Qual a finalidade? Se ele vai plantar para grão, ele tem uma situação, uma escolha a fazer, né? Se ele vai plantar para silagem, ele tem outra escolha, tem outros híbridos a serem escolhidos, outras características a serem observadas. Então, sempre vai passar pelo produtor essa ideia, essa necessidade de escolha, né? Ele vai ter que escolher muito bem. E ele optando por mais de um híbrido, né, observando as características, se isso encaixar dentro do orçamento, dentro do custo dele, vai ser muito interessante, com certeza. E quais são as vantagens? Vou te dar um exemplo bem atual do que tem acontecido. As cultivares, boas partes das que eram mais produtivas, a diferenciação genética delas estava muito em cima da produtividade, e acabou que muitas delas ficaram muito suscetíveis aos enfesamentos. Vou usar um exemplo recente agora, né, de problema de doença e de praga. Então, essas cultivares tiveram que, em algumas regiões, não todas, serem substituídas por algumas que não eram tão produtivas. E o produtor, ele já tinha, então, que conciliar essa questão da produtividade, que já estava baixa, já tinha diminuído em função da cultivar, por causa de fugir desse problema de enfesamento. Então, ele teve que escolher algumas cultivares, né, que pudesse ajudar ele a fugir do problema da doença, esquecer um pouco a questão da produtividade e partir para a segurança de produzir
né, sem ter muitos problemas. E a gente observou que vários produtores estavam ali escolhendo, selecionando híbridos para fugir das doenças. Então, eu tentei dar 2 exemplos, como você pode usar, selecionar híbridos para fugir de problemas ambientais e pode selecionar híbridos para fugir de problemas fitossanitários, assim como você pode selecionar híbridos de forma para manter a produtividade, como também para aumentar a produtividade. Muito obrigado, Ivênio. Se você que está nos acompanhando ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, envie para nós nas nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.